A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Vamos estudar a lição 8. Diga não à preguiça. Vamos lá. Pré-adolescente e preguiça. Você já ouviu essas frases? Daqui a pouco, depois eu faço, agora não. Que sono, mais 5 minutinhos e eu levanto? Né? Geralmente os adolescentes falam bastante isso. Apesar que nós também adultos às vezes falamos também, principalmente a última, né? Mais 5 minutinhos e eu levanto. A gente coloca lá o despertador no soneca, né? E 5 em 5 minutinhos aí a gente acaba levantando correndo. Mas eis aí uma dupla normalmente difícil de separar, que pré-adolescente e preguiça, né? É difícil. A gente entende o porquê, né? O pré-adolescente ele está tendo o quê? Mudança do corpo. Então os hormônios, né? Aquele crescimento, então há um gasto maior de energia, então acaba tendo um pouco mais de preguiça, um pouco mais de sono, de cansaço. Porém, isso não é desculpa para viverem com preguiça constantemente, né? A preguiça constante lhe trará grandes prejuízos. Como diz os jovens aí, vai dar ruim. Então, a gente compreende que o pré-adolescente ou adolescente tem um pouquinho de preguiça, um pouquinho de cansaço, mas isso não pode ser o quê? Uma constância. E não, a gente está falando do pré-adolescente aqui, mas infelizmente a gente vê muito adulto, muito jovem já com preguiça. Tempo e preguiça. O que é o tempo? Né? A duração de fatos, é a maneira como contabilizamos os momentos, seja em horas, dias, semanas e séculos. Todo mundo sabe o que é tempo. Qual que é a questão? É que ninguém consegue voltar no tempo ou recuperar o tempo perdido. Às vezes a gente até usa a expressão, estou recuperando o tempo perdido. Mas assim, não tem como. Né? O que a gente está querendo dizer? Olha, eu não fiz naquela época e agora estou fazendo. Né? Naquele tempo não foi possível e agora eu estou correndo para fazer. Mas recuperar o tempo não tem como. Olha, o que eu falei daqui um segundo atrás, eu não consigo voltar e recuperar esse segundo. Já foi. O tempo ele é constante, está correndo a todo tempo. E quando nós temos preguiça, a gente deixa de fazer as coisas, né? O que podemos fazer é não perder mais tempo. Com o quê? Com preguiça e com o desânimo. A gente não pode perder esse tempo tão precioso com preguiça. Aí você fala, eu não vou ter um tempo para descansar, eu não vou ter um tempo de lazer. Claro que vai. Eu até coloquei aqui, ó. O que é o descanso e o lazer? É um direito de quem trabalha ou estuda. É necessário este momento para recarregar as energias. Então a gente precisa assim de um tempo de descanso, de lazer, de ficar sem fazer nada, ou fazer somente o que você gosta. É importante e é necessário para que as suas forças se revigorem, né? A gente fala carregar a bateria. Agora, preguiça é você não querer fazer nada, você não ter disposição de fazer nada sem motivo. Quer dizer, você não trabalhou, você não estudou, você simplesmente não quer fazer nada. Está lá desanimado, né? Avesso ao trabalho, avesso ao estudo, não quer fazer absolutamente nada. Isso é preguiça. E preguiça não é bom. A preguiça ela é prejudicial. E conforme a gente vai mudando de fase, então de criança, pré-adolescente, adolescente, jovem, adulto, as responsabilidades e desafios vão aumentando, né? Vai surgindo mais. Então, preguiça não tem como, não tem que deixar, não pode deixar essa preguiça tomar conta. Cada vez mais você tem que ter menos preguiça, você não pode deixar ela imperar na tua vida. Vamos lá. Algumas responsabilidades aí de pré-adolescente e adolescente. Acordar na hora. Irmã Renata, mas acordar cedo para ir para a escola, não é? Olha ali no relógio, não é nem 7 horas, eu tenho que levantar? Sim, tem que levantar, tem que acordar. Se você já sabe que você precisa de X horas para dormir, por que você vai dormir tarde? Por que você fica às vezes no celular, fica assistindo uma série, fica ali jogando videogame até tarde da noite? Aí você não vai querer, você só quer esse momento de lazer e descanso, né? E depois não quer acordar. Então você não pode ter essa preguiça de acordar, você tem que fazer. E também já não é mais tempo da mamãe e do papai ficar lá te chamando, te chacoalhando. Você já tem que ter a responsabilidade de acordar e de fazer as coisas. Agora aqui também um outro puxãozinho de orelha. O que é? A escola dominical. Acordar cedo para ir para a escola secular de segunda a sexta-feira, querendo ou não, a pessoa acorda e vai. Mas aí quando chega no domingo, que é para a escola dominical, aí não, aí tem preguiça. Mas eu estudei a semana inteira. Eu tô tão cansada.
mas a gente não pode ter preguiça de buscar as coisas do Senhor, né? Então, vai dormir mais cedo no sábado, faz as suas coisas, ninguém está falando para você não fazer. Se você ficar até tarde, eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu durmo muito tarde no sábado, né? Eu gosto de estar conversando, eu gosto de sair, às vezes eu vou pro culto, depois do culto a gente sai. Ótimo, eu adoro fazer isso. Só que tem uma coisa, escola dominical, eu tô lá, é responsabilidade. Eu tenho que deixar a preguiça de lado e foi uma escolha que eu fiz, né? E eu não quero perder as coisas do Senhor. Vamos lá, ajudar em casa. Eu até coloquei uma foto aí ó, do quarto bagunçado. Tem adolescente que tem uma preguiça, até de tirar o prato que acabou de comer, de colocar na pia. Isso é preguiça. Você tem que ajudar o seu pai e sua mãe. Tira lá o prato, acabou de comer, põe na pia. Arruma o seu quarto. É o seu quarto, são as suas coisas. Ah, vai de colocar roupa suja? Coloca no lugar lá na tua casa que é para colocar, no cesto de roupa suja. A mãe passou a roupa, guarda a roupa, você já é grande o suficiente. Você pode ajudar, mas tem gente que tem preguiça, preguiça para tudo, até para pegar um copo de água, chama a mãe, manda às vezes mensagem para a mãe pegar um copo de água. Isso é um absurdo, né? Isso é uma preguiça que não pode acontecer. Fazer a lição de casa. Tem gente que chega, estudou e tudo, sabe que tem lição, vai fazer todas as outras coisas, menos estudar. Fica com preguiça dessas responsabilidades. Aí chega e deixa para a última hora ou não faz, aí vira aquela bagunça, aí a mãe briga. Gente, é a sua responsabilidade. Ah, mas eu não gosto. Tem tanta coisa que a gente não gosta. Conforme a gente vai crescendo, tem coisas que a gente realmente não gosta, mas a gente tem que fazer. É necessário, é o nosso dever. Amém? Então, por favor, sem preguiça para acordar, sem preguiça para ajudar, sem preguiça para fazer lição, ok? A preguiça é prejudicial. O grande problema de permanecer na preguiça é perder as oportunidades e nunca prosperar. As pessoas preguiçosas perdem a credibilidade e ninguém quer um preguiçoso ao seu lado. Então, quer dizer, o problema é que às vezes você está com tanta preguiça que tem a oportunidade e você não quer. Ah, não, estou com preguiça, não quero fazer. Vou dar um exemplo aqui, ó. Às vezes você tem a oportunidade, você ganhou uma bolsa, ou você pode fazer um curso de inglês, alguma coisa, aí você fala, ah, não, tô com uma preguiça, ah, já tem que estudar, já tem muita coisa, ah, não vou fazer não. E aí você perde a oportunidade. E lá na frente, às vezes você perde um bom emprego, você perde às vezes até uma viagem, alguma coisa, porque você não fala inglês. Então, quer dizer, isso é um exemplo, mas quantas outras oportunidades que aparecem e às vezes a gente perde. Aqui vem alguns versículos. Ó. O preguiçoso logo empobrece, mas os que trabalham com dedicação enriquece. O jovem sábio faz a colheita no verão, mas o que dorme durante a colheita é uma vergonha. Está lá em Provérbios 10, do 4 ao 5. Quer dizer, o preguiçoso ele logo vai empobrecer, porque ele tem tanta preguiça de trabalhar, tanta preguiça de fazer as coisas, né? E acaba não fazendo. O preguiçoso deseja muitas coisas, mas acaba em ruína, pois as suas mãos se recusam a trabalhar. Então, o preguiçoso ele vai acabar em ruína, porque ele cruza os braços, não quer trabalhar, então ele nunca vai conquistar nada. Preguiçoso nunca conquista nada. Aqui tem um clássico quando fala de preguiça, né, que é o Provérbio 6. Todo mundo quando fala de preguiça sempre lembra desse versículo aqui, né, desse capítulo de Provérbios, que diz assim: aprenda com a formiga, preguiçoso. Observe como ela age e seja sábio. Embora não tenha príncipe, não tenha autoridade, não tenha governante, ela trabalha duro durante todo o verão, juntando comida para o inverno. Mas você, preguiçoso, até quando dormirá? Quando sairá da cama? Um pouco mais de sono, mais um cochilo, mais um descanso e com os braços cruzados. Não é isso que às vezes a gente faz? E aí, ó, e a pobreza o assaltará como um bandido. A escassez o atacará como um ladrão armado. O que o Senhor está falando? Olha, aprenda com a formiga. O que a formiga faz? No verão, ó, ela trabalha. Ela pega os docinhos, ela pega a folha, ela pega animal, pega as coisas e leva tudo pro formigueiro. Ela está fazendo o quê? Está armazenando comida. Quando chega o inverno, que está frio, que é ruim para ela trabalhar, ela está descansando e ela já tem a comida dela ali armazenada. É o que o Senhor está falando, olha, seja sábio, trabalha enquanto você tem saúde, enquanto você pode, vai trabalhando. Aí ele fala assim, para a gente não ser como preguiçoso, olha, um pouquinho mais de sono, um cochilo, um descanso,
que vai acontecer? A pobreza assaltará. Quando se der conta, essa pessoa não conquistou nada, vai passando a pré-adolescência, adolescente, jovem, adulto. Chega na velhice, ele olha, ele foi tão preguiçoso que ele não conquistou absolutamente nada. Né? Aí fala assim, ó, assaltará como um bandido. Quando você se der conta, já passou o tempo, você perdeu o seu tempo em preguiça. Vamos lá. Quando ainda estávamos com vocês, lhe ordenamos: quem não quiser trabalhar, não deve comer. Contudo, soubemos que alguns de vocês estão vivendo ociosamente, recusando-se a trabalhar e intrometendo-se em assuntos alheios. Ordenamos e insistimos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que sosseguem e trabalhem para obter o próprio sustento. Segunda Carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, do verso 10 ao 12. Olha só o que está dizendo aqui nessa carta. Quem não quiser trabalhar, então não deve comer. Aqui está falando dos adultos. Tem gente que só quer comer, quer sentar na mesa, comida boa, quer se vestir bem, quer ter um bom tênis, mas não quer fazer absolutamente nada. E os apóstolos estão falando aqui, olha, a gente está insistindo com vocês, para que vocês trabalhem. E ainda tem mais, além de não trabalhar, quer comer, ainda fica se intrometendo na vida alheia. E os apóstolos estão aconselhando, olha, a gente está aqui orientando, a gente está ordenando vocês para que trabalhem e obtenham o seu próprio sustento. Aí você fala assim, mãe Renata, mas eu sou um pré-adolescente, eu não trabalho. Ok, você ainda não trabalha, você não tem um tempo de trabalhar mesmo, mas você está no tempo de estudar. Você pode ajudar na tua casa. Você pode fazer as coisas de tal forma que dê orgulho para os seus pais. Você pode se dedicar à obra do Senhor. Então, quer dizer, você tem coisas para fazer, você não trabalha, mas você pode ajudar os seus pais. Né? Lavar uma louça, como a gente falou, arrumar um quarto, fazer alguma coisa, para que faça valer a pena aquilo que os seus pais te dão. Né? A comida, o vestuário e tudo. Eu sei que não vai pagar. Né? É a obrigação dos pais, você pode falar, é a obrigação do meu pai e da minha mãe. Ok, eles são seus pais, mas você, por gratidão a isso, você pode fazer e ajudar. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, que o Senhor vai ficar muito alegre com a sua atitude. Vamos lá. Sonho, planejamento e preguiça, né? Existem sonhos que podem ser realizados em curto, médio e longo prazo. Tem sonhos nossos pequenos que dá para cumprir logo, tem outros que é médio, tem outros que é longo, tem outros que a gente acha que até que não vai acontecer, né? Mas o que a gente tem que fazer? Tem que planejar. O que é planejar? É criar um plano de como você vai alcançar esse seu sonho que você deseja. Então, o que a gente tem que fazer? Analisar esse sonho, traçar um plano com ele, para ele, pensando em quê? O que realmente eu quero? O que precisa? Será que precisa de recurso para conquistar esse sonho que eu quero? Como que a gente poderia estar conquistando esse sonho? Quem que está envolvido nele? Quanto tempo vai demorar? Então, são coisas que você pode pensar. Aí você fala, mãe Renata, mas eu sou adolescente, vou ficar pensando nessas coisas, vou fazer planejamento, isso aí é só fazer. Não, você já pode começar de agora. Por exemplo, você tem o sonho de fazer uma viagem. Eu conheci uma adolescente que ela tinha um sonho de ir para Londres. Era um sonho que ela tinha. Naquele momento, ela não podia porque ela era pré-adolescente, os pais dela não tinham condição, né, nem de mandar ela e nem ir com a família, não teria. Mas o que ela fez? Assim que ela teve a oportunidade, que ela teve idade de trabalhar, ela começou a trabalhar, ela já começou a guardar um dinheirinho, tanto para estudar, né, como para essa viagem. Então ela era uma pessoa dedicada, começou a estudar para melhorar o emprego, guardava o seu dinheiro e tudo. E chegou um determinado momento, depois que ela terminou a faculdade e tudo mais, o que aconteceu? Ela conseguiu viajar. Ela foi para Londres, que era o sonho dela. Então, qual é o teu sonho? Qual é a vontade que você tem? Você fala, mas eu não vou conseguir juntar dinheiro agora. Será que não? Se você recebe uma mesada, será que você não pode tirar um pouco? Se você não pode vender alguma coisa, não pode fazer alguma coisa, ajudar alguém, né, e receber um dinheiro em troca, você já pode guardando, é de pouco em pouco. Não importa, mas vai juntando. Por exemplo, essa menina, ela tinha que falar inglês para ir lá, ela gostaria, né, de conversar, de fazer as coisas. Ela começou a fazer inglês de uma forma gratuita, ela acessava lá no YouTube, depois ela conseguiu uma escola, conseguiu uma bolsa. Então, você já pode ir se preparando para o que você quer. Eu gostaria de ser médico. Ok, o que o médico precisa? Que habilidade? Será que você não pode ir pesquisando e vendo o que é necessário? E você vai traçando um plano. Então, se você tem um sonho, se você tem uma coisa, então sonha,
e planeja. Só que tem uma coisa, você não pode ter preguiça. Você tem que se esforçar, porque se você tiver preguiça, você já está derrotado. Foi o que a gente acabou de ler, ó. O preguiçoso deseja muitas coisas, mas acaba em ruína, pois suas mãos se recusam a trabalhar. Então, se você tem um sonho, planeja ele e tenha força de vontade, porque se você tiver preguiça, você não vai conseguir. Agora, um conselho que eu te dou: pegue esse seu sonho, pegue esse seu planejamento, a sua força de vontade e apresente ao Senhor Deus. E diga para ele isso aqui, ó. Este é o meu sonho, este é o meu plano, mas seja feita a tua vontade. E você vai ver que o Senhor vai ser na tua vida. Se for da vontade dele esse sonho que você tem, ele vai cumprir, como foi a da adolescente que eu conheci. Ela foi uma aluna minha. Você vai ver que o Senhor cumpriu e cumpre ainda até os dias de hoje. Coisas que ela sonhou e ela vem acontecendo. Da mesma forma, eu conheci pessoas que tinham sonhos e elas eram preguiçosas. E elas não conquistaram nada e continuam, hoje são jovens e tudo, e continuam, sabe, sem nada, sem um sonho realizado. Então tenha força de vontade. E como eu conheço também pessoas que sonhou, que apresentou a Deus e o Senhor fez outra coisa. Um exemplo desse é o meu próprio exemplo, minha própria vida. Eu tinha um sonho, acho que eu já até contei em aulas aí anteriores, de ser fisioterapeuta. Na época que eu estava para fazer vestibular e tudo, não era como hoje, que tem Enem, ProUni, tem um monte de faculdade. Naquela época não tinha, né? E tinham poucas faculdades, as que tinham, a maioria era gratuita, uma só paga, só que a gratuita era integral. E eu tinha que trabalhar porque eu não tinha quem me sustentar. Mas, de qualquer forma, eu fui com paciência, eu ia estudando para vestibulares e tudo mais, comecei a trabalhar, comecei a juntar dinheiro. E quando tive a oportunidade novamente de fazer o vestibular, né, de pensar numa faculdade, já não tinha muito sentido a fisioterapia. Eu queria muito, mas não era possível ainda naquele momento. E aí eu fui fazer algo que estava de acordo com o que eu estava trabalhando. E sabe o que aconteceu? O Senhor me abençoou grandemente. Eu fiz essa outra faculdade, eu gostei muito do que eu fiz, eu consegui aplicar no meu trabalho, e dentro do meu trabalho eu consegui crescer. E eu não sou uma pessoa frustrada, eu não me frustro por não ter feito. Por quê? Porque o Senhor trabalhou no meu coração. Eu fiquei tão feliz, tão alegre com o que eu aprendi, com o que eu consegui aplicar, que eu não sinto falta. Então é maravilhoso, eu fiz o que? A vontade do Senhor, aquilo que o Senhor planejou para mim. Então entregue, pega seu sonho, pega o seu planejamento, a sua força de vontade e apresente ao Senhor. Se você pegar o teu sonho, pegar seu planejamento e a sua preguiça, não vai acontecer, porque o Senhor não vai abençoar preguiçoso. Ele vai abençoar aquele que trabalha, aquele que luta, aquele que se esforça. Amém? Vamos lá. Vai aparecer muitas coisas para desanimar, seja as coisas da vida, o inimigo da nossa alma, o medo de falhar, vai aparecer muita barreira. Mas você não pode parar por aí. Você tem que fazer o quê? Entregar a sua vida ao Senhor, como a gente está falando aqui. Né? Entrega a sua vida. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. Que as demais coisas Ele vai acrescentar. As demais coisas Ele vai fazer. Então, tenha o seu sonho, o seu planejamento, mas não esqueça do reino de Deus. Não esqueça. Pense sim na sua profissão, pense nos seus desejos materiais, de viagem, de obter algum bem material. Não é pecado, mas não esqueça do reino do Senhor. Que Ele mesmo falou, olha, primeiro o meu reino. Não tenha preguiça de orar, não tenha preguiça de ler a palavra, não tenha preguiça de adorar, de buscar ao Senhor. Busque primeiro o reino e as demais coisas Ele vai te abençoar, Ele vai acrescentar. E aqui chegamos à conclusão. Olha, preguiça não é de Deus. Não é de Deus. Então, se você está com preguiça, tem alguma coisa errada, porque preguiça não é de Deus. Aquele momento de descanso, de lazer, que você está cansado porque você fez alguma coisa, ok, isso é do ser humano, somos corpo, nosso corpo cansa. Até se você lembrar, o Senhor Jesus teve um momento que Ele foi descansar, que Ele foi dormir, porque é necessário do ser humano. Mas a preguiça não é de Deus. E olha só que Jesus disse, ó. E Jesus lhes respondeu, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Está lá em João capítulo 5, verso 17. Então, se Deus trabalha, Jesus trabalha, nós também devemos trabalhar. Outro versículo aqui, ó, João 9, 4. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Trazendo a interpretação desse versículo aqui, ó.
Vamos trabalhar enquanto nós temos força, né? Vamos lutar, vamos nos esforçar enquanto temos saúde, somos jovens. Porque vai ter um momento que a gente vai envelhecer, que aí não vai ter tanta saúde, que já não vai ter tanta aquela energia, aquela força, tanta habilidade. Outra coisa, outra interpretação, vamos trabalhar, vamos fazer as coisas enquanto nós estamos vivos, porque depois, quando morremos, não podemos fazer mais nada. Então, a preguiça não é de Deus, não perca o seu tempo com preguiça. Amém? Terminamos a nossa aula por aqui, que Deus os abençoe e uma ótima semana.